Que fase está a Rádio Craque Neto, diretamente do Sistema Brasileiro de Televisão, no SBT, para conversar com o Rei da América, campeão da Libertadores e do Mundo com Corinthians em 2012. Sheik, satisfação, que prazer, que honra. Muito obrigado, garotinho. Eu que agradeço. Ô, Craque, posso começar com o Craque? Claro, fica à vontade. Craque, primeira coisa, eu tenho que te mandar um recado. Pode, né? Lógico, tem. O Benjamin mandou um abraço pra você, e aí o abraço já tá dado, já foi enviado. Benjamin, não me mata, e Craque Neto também não. Beijo pra vocês. Sheik, poxa, que legal viver um momento hoje na carreira como comentarista. Como está sendo pra você, Sheik? Cara, um universo muito diferente, né? Uma vez, enquanto atleta, entrevistado, e agora entrevistando por vez, analisando, enfim, mas é um universo que faz muito sentido com tudo que eu vivi, né, durante a minha carreira de atleta, então é algo que eu gosto, né, então fica tudo muito dentro do meu campo, fica tudo muito mais próximo do que eu sempre sonhei pós-carreira. E assim, Sheik, depois que você parou e seguiu agora esse novo rumo dentro da sua carreira como comentarista, dá para ter a noção de quanto você é importante na história do Esporte Clube Corinthians Paulista? Então, quando acabou, por exemplo, a Libertadores de 2012, né, que o Corinthians ganhou, obviamente, eu não sei se foi no mesmo dia seguinte, foi um momento de comemoração. O Basílio, que eu tenho eu sou apaixonado pelo Basílio, é um cara, enquanto pessoa, incrível e é nosso eterno ídolo, né? E o Basílio fez essa mesma pergunta para mim. E eu vou responder para a galera de casa, a galera que está nos assistindo, o seguinte: a gente ainda não consegue imaginar, né? Porque a torcida do Corinthians, o Corinthians é muito grande e se passaram aí 12 anos, né? Pouco mais de 12 anos, e ainda tem muitos agradecimentos, tem muito carinho, tem muito amor ainda nas ruas, então ainda não consegui ter ideia do tamanho disso tudo. Obviamente que a gente sabe da grandeza do título para a instituição, né? O Corinthians não tinha uma Libertadores e todo aquele grupo de atletas com funcionários do clube, comissão técnica, direção, que fizeram parte desse grande projeto, mas não, a resposta obviamente não, ainda não dá para ter ideia não, porque é muito amor, é muita gratidão, é um sentimento muito forte, é muita coisa que acontece, é difícil. Sheik, por que aquele time encaixou tanto de 2012, começou em 2011 com o título brasileiro e a consagração veio com o título da Libertadores e na sequência o bimundial? Eu tive um treinador que é muito conhecido aí da galera, para quem é apaixonado por futebol, um multicampeão, obviamente, né? E tem passagem por seleção brasileira também, Muricy Ramalho. E respondendo a sua pergunta, o negócio é o seguinte: o Muricy falava assim para mim, tinha outro também, isso na minha época de infantil, lá atrás no São Paulo, para quem não sabe, eu iniciei minha carreira no São Paulo, o Pita falava isso também, e o Muricy, ele lembra do Pita? Jogava muito, canhoto, né? Santos, São Paulo. E o seguinte, o Muricy, assim como o Pita falava o seguinte: tem que ter fome. O jogador tem que ter fome. Eu acho que aquele grupo de 2012 não tinha nenhuma estrela, isso é bem claro para todos nós, né? Mas tinha um grupo de atletas muito envolvido com o projeto, um treinador que dispensa qualquer tipo de comentários e capacidade técnica e do lado pessoal também é incrível, que é o Tite e a comissão que acompanhava o mesmo, assim como a direção do clube. Então, assim, quem jogava eram os jogadores e ali tinha fome. Todo mundo queria muito aquilo ali. Não tinha uma estrelinha que desviasse do foco que era o campeonato. Então, por isso que ganhou. O jogador tem que ter fome. Então, todo mundo querendo renovar contrato, todo mundo querendo comprar apartamento novo, todo mundo querendo viajar, berço para comprar, enfim, é mais ou menos por aí. Pagar as contas, né, Sheik? Pagar conta, um monte de boleto chegando, então a galera juntou ali e falou: vamos ganhar essa porra aí e vamos para cima. Ganhou. Sheik, até aproveitando isso, qual momento dentro do Corinthians que a sua pressão foi lá para cima? Foi no pênalti do Romero no Allianz Parque, na final do Paulista contra o Palmeiras, ou foi a cavada do Romarinho? Então, o pênalti, tem uma imagem minha, a gente estava falando, então a imagem, ai meu Deus do céu, será que essa bola, será que é gol? Enfim, foi, tá? Foi. Ali foi desesperador, mas do Romarinho foi muito especial, porque era Libertadores, né? E era um momento que
35 milhões de pessoas já esperava há anos, né? E teve gente que, infelizmente, não conseguiu ver o Corinthians conquistar o título da Libertadores e nós saímos atrás pro Boca de 1-0, né? E o Romarinho conseguiu empatar o jogo naquele lance que, né, se eternizou aí, o Vai Romarinho. E foi um momento assim de muita angústia, porque a frieza dele, aquela calmaria toda dele que dava vontade de bater nele, né, deixava a gente ali em algumas situações, nesse caso o gol, será que a bola vai, e pô, graças a Deus foi, e foi 1-1 o jogo e conseguimos levar um empate, né, para o Pacaembu, o jogo de volta aqui no Brasil, e no final a galera já sabe o que aconteceu. Até aproveitando, falando um pouco mais de 2012, se trazer o retrato da final contra o Boca, principalmente no Pacaembu, no qual você faz os 2 gols, dá para dizer que esse jogo simboliza o Emerson Sheik por tudo: irreverência, personalidade, carisma, um jogador de atitude? Eu acho que sim. Eu acho que esse jogo, de toda a minha carreira, e eu joguei em muitos clubes, né? Joguei no Japão, joguei na França, joguei no Catar, joguei em Dubai, aqui no Brasil em alguns clubes. Então fiz muitos jogos como atleta profissional. E esse jogo da final da Libertadores, eu acho que ele é o retrato do que eu fui enquanto atleta profissional de futebol. É aquele cara que saiu da periferia, da várzea, que levou toda aquela, no bom sentido, obviamente, toda aquela malandragem dos campos de várzea, de pelada, como é dito no Rio de Janeiro, para um jogo daquela grandeza, né? Uma final de Libertadores contra um clube que é referência na competição, o Boca já com tantas conquistas, né? E o Corinthians com uma torcida incrível, mas que não tinha ainda. Então acho que sim, esse jogo ele retrata muito o Emerson, jogador de futebol, atleta. Eu tentei ser aquilo ali a minha carreira inteira. E naquele jogo ali eu consegui fazer 100%, consegui passar a minha imagem, eu acho, 100%. Alegria para jogar futebol, sem medo, e com uma pitada de malandragem, sem ofender, sem xingar a mãe do cara, sem dar um soco na cara dele, mas também dando uma mordidinha leve. Enfim, mais ou menos por aí. Mas sim, esse jogo foi um jogo que, não só pela conquista, não só pelos gols, mas eu acho que é muito a minha cara, assim. Você foi campeão no Fluminense, campeão no Flamengo, 2 títulos brasileiros, conquistando o tri com o Corinthians, sendo o único jogador da história da competição conquistar o tricampeonato. Até em cima disso, com certa história, com tantas histórias assim em outras equipes, conseguiu ter uma paixão em cima do Corinthians. Por que quando o atleta joga no Corinthians, ele se apaixona e tendo história em outros times? Então, certamente o craque Neto agora deve estar, e eu já falei isso para ele milhões de vezes, né? Sou muito fã. É muito diferente vestir a camisa do Corinthians. É uma pergunta que faz parte do meu dia a dia, porque todo mundo pergunta, Emerson, e aí, Corinthians, Flamengo, vestir a camisa do Corinthians realmente assim é diferente, não é para qualquer jogador. Entre os amigos, e vou falar aqui pela primeira vez, entre os amigos eu comento o seguinte: é muito difícil, eu não sei se a palavra ídolo é adequada, porque realmente eu fico muito tímido com esse lance, né? Tem muitos ídolos aí, né? Enfim. Mas é muito difícil um cara vestir a camisa do Corinthians e ser lembrado com muito carinho, com muito amor, como eu sou, como o craque Neto como o Marcelinho Carioca e muitos outros. Vestir a camisa do Corinthians é fácil. É só assinar um contrato, né, e vestir a camisa. Ser ídolo do Corinthians ou ser amado pelo Corinthians não é para qualquer um, é difícil.
E aproveitando que você comentou o Craque Neto, tem a mensagem do Craque Neto. Vou até achar o celular, viu? Que é, mandou. Tem que deixar escondidinho, porque é a mensagem que vale milhões, viu, Sheik? Você tá com moral. Que fase que você tá, garotinho? Imagina, velho, recebendo uma mensagem do Craque Neto. Você tá de brincadeira. Aí, ó fera. Aí, ó. Não tem pergunta pro Emerson Sheik. A verdade é só agradecimento que você representa pro Corinthians. Ídolo demais. Está entre os 11 maiores da história. A Libertadores veio por causa de você, irmão. Então, nós corintianos amamos você demais. Parabéns, você está fazendo no SBT, né? Espero que o nosso time sobreviva aí no Brasileiro. O que você acha que a gente tem que fazer para a gente não cair nesses 9 jogos aí? A gente precisa ganhar jogos. Qual o esquema para você? Ídolo. Eu comecei, né, a gravação fazendo uma brincadeira, né? E assim, eu quero deixar uma mensagem aqui pro Craque, é o seguinte: eu sou um cara que eu tenho uma personalidade muito forte e eu trato as pessoas da maneira que elas me tratam, né? E, Craque, você sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, e eu tento retribuir isso a você e você sabe muito bem disso. E receber uma mensagem dessa sua de verdade me enche de orgulho, né, por tudo que eu fiz. Você me chamar de ídolo, lembrar que eu estou entre os 11, nós estamos, né, entre os 11, né, maiores da história do clube, é muito bacana e para mim só me faz ter a certeza que, caramba, valeu muito a pena abdicar de tantas coisas para viver o Corinthians, né? Obrigado. Você sabe que você tem o meu respeito forever. E você é muito grande. Eu acho que independente de formação tática, os jogadores do Corinthians precisam ter atitude. Tá? Já se passaram alguns treinadores à frente do Corinthians. É óbvio que esse planejamento não foi bom para a evolução do grupo, pensando numa formação tática, pensando no modelo de jogo. É lógico que isso tudo atrapalhou muito. Mas hoje o Corinthians tem um treinador que eu gosto, que eu acho que no cenário que o Corinthians estava quando ele chegou, ele ajudou bastante, é a minha opinião. E o que falta, que eu vejo que falta nos atletas é o seguinte: tem momentos da partida, e o Craque foi craque dentro de campo, e tenho certeza que vai entender perfeitamente. Tem hora que a parte tática tem que ser definida dentro do campo. Quando vê um lateral saindo demais, quando vê um cara que não está fazendo a cobertura, quando um meia não está distribuindo a bola da maneira certa, tem que ter referência dentro do campo e chamar a atenção desses atletas. Ei, galera, calma aí. Pô, a gente treinou a semana inteira. O que você está fazendo? E, assim, um puxãozinho de orelha. Emerson, o futebol mudou muito. Hoje já não é mais igual antigamente. Eu não tô nem aí. Mas é o que eu acho, né? Por vezes o Corinthians começa, principalmente jogando em casa, faz um primeiro tempo maravilhoso, né? E o segundo tempo vai entender o porquê. Não tem como, né? Inadmissível. O rendimento cai. As linhas se abrem de uma maneira, aguenta pressão o tempo inteiro jogando em casa. Então, eu entendo dessa maneira. Falta atitude, jogadores manterem padrão, manter o nível de concentração sempre muito alto, respeitar, sobretudo, o torcedor que vai ao estádio. E no caso do Corinthians, é um torcedor muito diferenciado, né? O público na Arena Corinthians é impressionante, a regularidade que tem durante toda a temporada, mesmo o time na zona de rebaixamento, ou seja, é difícil, né? É difícil. Então, atitude, não atitude de dar um carrinho, de disputar uma bola, mas às vezes de falar, olha, nós treinamos isso aqui, volta, segura aqui um pouquinho, calma, né? Ou avança um pouquinho, enfim, essa liderança dentro de campo, né? E alguém tem que pegar essa liderança na marra
e fazer as coisas acontecerem. O Corinthians se encontra numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro, né? Nas Copas bem, Campeonato Brasileiro muito mal, e a gente espera, eu e você, craque, que ao final da temporada 2024 possamos, olha que fase, hein? Possamos comemorar aí a permanência do nosso Corinthians, embora eu acredito muito. Acho que o Corinthians evoluiu muito com essas novas contratações. Acho que o presidente dessa vez acertou nas contratações, trazendo o Hugo, enfim. Acredito bastante na saída aí da zona de rebaixamento. E agora tem 2 decisões pela frente, a semifinal contra o Racing pela Copa Sul-Americana e também o jogo final contra o Flamengo domingo na Neoquímica Arena. Dá para colocar ainda o Corinthians vivo contra o Flamengo ou pela qualidade técnica que o Flamengo tem dentro do seu elenco? É uma grande vantagem, apesar de ter vencido pelo placar mínimo no primeiro duelo. Então, 2 competições distintas, né? Sai atrás na Copa do Brasil contra uma equipe muito qualificada, com um treinador novo, treinador que há meses atrás estava dentro de campo, ou seja, conhece todos os atletas. E os atletas, é nítido que o Flamengo vem correndo muito pelo Felipe, mas o Corinthians joga em casa com apoio do torcedor, também é uma equipe qualificada e eu acredito que é possível sim. Sul-Americana, a gente pode deixa o primeiro jogo, né? Vamos deixar o primeiro jogo, porque daí, vamos pensar na Copa do Brasil agora, pelo amor de Deus, que, né, já foi o primeiro jogo e eu acho que o Corinthians saiu do Maracanã com um resultado até bom. O Flamengo amassou o Corinthians no Maracanã. Poderia ter saído com um placar maior. E o Corinthians decide em casa por 1 gol só de diferença. Tem totais condições de reverter e seguir. Sheik, pra gente fechar, tem um senhor centenário na tua frente chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Que mensagem você deixa para esse senhor centenário? Então, eu vejo muitas declarações de amor ao Corinthians, né? E eu vou tentar ser o que eu sempre fui dentro da instituição. Um cara simples da periferia, inclusive a identificação com o Corinthians, eu acho que tem muito esse lance arquibancada, torcedor, aquele lance do maloqueiro, o documentário fala disso. Obrigado, né, ao Corinthians de um dia ter olhado para o lado e me visto. E permitido que eu vestisse essa camisa. E aí o restante é só muito carinho, muito respeito e, acima de tudo, muito, mas muito, muito amor pelo Corinthians. E obrigado, Emerson Sheik. Imagina, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de entrevistar a história. Eu posso mandar uma mensagem pro craque Neto? Até 2. Quando tiver uma pelada aí, meu sonho é jogar com ele, cara. Pô, já pensou? Dando assistência pra você? Pelo amor de Deus, já pensou? Só não queira cobrar falta e pênalti no lugar dele, que ele fica irritado. Não tem nem como chegar perto da bola. Se ele tiver 5 quilômetros, eu saio do campo, pego o carro, vou lá e chamo ele pra bater a falta ou pênalti. Não tem como, é dele, tudo é dele. Eu só corro, e hoje, craque, eu já não consigo correr muito, né? Então, nada aquele tapa na frente, não. Dá no pé porque, dá mais não. Se o Neto tivesse na meiuca, quantos gols o Sheik já marcaria com a camisa do Timão? Do Timão? Você tá louco, pelo amor de Deus. Com todo respeito aos atletas que eu joguei, que, enfim, ganhamos tudo. Mas, um craque Neto e as coisas ficariam mais fáceis, né? Pelo amor de Deus. Como jogava, como enxergava, meu Deus do céu. Sheik, muito obrigado. Deus te abençoe sempre, viu? Abração, tamo junto. E vai? Corinthians sempre. Tamo junto, tá bem. Tá aí, Rádio Craque Neto. Essa dá de goleada.